Durante uma blitz policial, um automóvel passa pela viatura da polícia com a velocidade de 90 km/h, furando o bloqueio. Essa velocidade equivale a 25 metros por segundo. Essa viatura, ao perceber essa atitude, começa então a acelerar na sua direção, saindo em repouso, ok? Com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, em que instante a viatura intercepta o veículo? Ou em que instante ele pelo menos encosta nele? E outra pergunta, qual foi a distância percorrida pela viatura até alcançar esse veículo? Então nós estamos supondo que o veículo não passe de 90 km/h e que a viatura vai acelerando até encontrar ele. Novamente temos que usar essas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. O que nós temos tem a pista, um automóvel parado e o outro passando por ele com velocidade de 25 metros por segundo. O outro está inicialmente em repouso. Então, conforme esse cara vai se movendo, o outro vai perseguindo ele, saindo do repouso, até que um momento, em algum instante, ele intercepta. Então, quanto tempo se levou e qual foi a distância ou o deslocamento percorrido pela viatura. Então, podemos então pegar a equação para o carro, que é essa aqui. Posição inicial 0, a velocidade dele 25t. E, como a aceleração é 0, não tem mais termo nenhum aqui. Então, com isso, eu descrevi a posição do carro em função do tempo. Vou descrever agora a posição em função do tempo do policial. Como ele sai no mesmo instante que o carro passou por ele, ou seja, ele percebia que o carro ia furar o bloqueio, então ele já começou a acelerar naquele instante. Então a posição inicial do policial também é 0, ele parte do repouso, 0, e nesse caso o movimento é acelerado. Então temos essa equação. No momento do encontro, temos que a posição do carro é igual à posição do policial. A posição do carro é 25t e a do policial 5 sobre 2t². Então, cancelando aqui o tempo e passando o 2 multiplicando pelo 25, dá 50. E depois 50 dividido por 5, que vai dar 10 segundos. Refazendo aqui, e depois passo o 5 dividindo. 25 vezes 2, 50, por 5, 10 segundos. Então esse é o tempo que leva para o policial alcançar o carro. O quanto ele andou, basta pegar a equação dele e substituir o tempo. X igual do policial 5 vezes o tempo, que é 10², sobre 2. Então, a posição dele será de 250 metros. Poderia perguntar, então, também qual é a velocidade do policial ao encontrar o automóvel. Podemos usar essa expressão. Ele partiu do repouso, a aceleração é 5 e o tempo 10. Então a velocidade do policial nesse instante é 5 vezes 10, 50 metros
por segundo, que multiplicando por 3,6 dá 180 km por hora. Então o carro está a 90 e o policial estava com o dobro da velocidade. Obviamente, para interceptar de verdade e fazer esse cara parar, ele vai ter que frear depois. A equação que representa o policial é uma parábola e a que representa o movimento do carro, uma reta. Então, obviamente, esse instante aqui, onde elas se interceptam, que diz que a posição deles é a mesma, é exatamente os 10 segundos. E tinha um outro momento que eles estavam juntos, que era quando o carro passou por ele, que era 0 segundos. A gente teria visto isso daqui, porque se eu fizer t igual a 0 dos dois lados da equação, isso também é uma solução. Mas isso é um dado que a gente já sabia, eles partiram no mesmo instante. Uma pergunta agora: qual será a velocidade da viatura quando ela estiver 25 metros atrás do carro infrator? Ou seja, quando a posição do carro menos a posição do policial for 25 metros. A posição do carro, a gente viu que era 25t, e a do policial, 5 sobre 2t quadrado igual a 25. Que podemos escrever como uma equação de segundo grau desse tipo. Vou deixar a solução para vocês e vocês vão encontrar duas soluções possíveis. Um instante será 1,13 segundos e outro instante 8,9 segundos. Isso quer dizer que a distância entre eles, o carro do policial esteve a 25 metros atrás dele por duas vezes. E se a gente lembra do gráfico x de t, para os dois casos, então, se eu fizer por algum instante aqui, que seria 8,9 segundos, essa diferença aqui da curva azul para a curva vermelha, por exemplo, seria 25 metros, e em algum outro instante aqui, a gente vê pelo formato da curva vermelha, em algum outro momento, essa diferença é a mesma, 1,13 segundos. Então, essa diferença também é 25 metros. Ou seja, quando a viatura estava aqui parada, ok, viatura da polícia, parada, o carro infrator passou e em algum momento ele estava atrás a 25 metros. E aí essa distância vai aumentando. Mas conforme ele acelera, né, a distância que passa a ser maior do que 25 metros começa a diminuir de novo. Então, em algum momento, o carro do policial vai passar por aqui e vai estar a 25 metros se aproximando. Aqui ele estava se afastando, o carro do criminoso, e aqui já o carro do policial está se aproximando. E depois ele se aproxima mais, né, até que eles se encontrem em algum lugar. Com isso agora, com esses dois instantes, então eu posso descobrir qual era a velocidade aqui e qual era a velocidade aqui. Então, V final, Vx final igual Vx inicial mais AXT. Então vamos usar essa fórmula duas vezes. O carro do policial sai do repouso e aceleração 5, passando a substituir esses dois instantes que obtemos aqui. Então teremos V1 igual a 5 vezes 1,13 e V2 igual a 5 vezes 8,9. E
Chegamos então a essas velocidades em cada instante. Multiplique por 3,6 para encontrar o correspondente valor em km por hora.